Meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde a todos. Nós vamos hoje meditar no Salmo 57, Salmo de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois a minha alma em ti se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus envia o seu auxílio e me salva, e repreende os que procuram devorar-me. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. A minha alma está entre leões, estou deitado entre bestas famintas. Homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram a rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, minha alma, desperta, lira e harpa, eu despertarei a alma. Louvar-te-ei, ó Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois grande é o teu amor, e alcança até os céus, a tua verdade alcança até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória a terra. Este salmo, como outros salmos, foram escritos por Davi de Saul. E nessa caminhada de Davi, sendo fugitivo, ele passou por tantos lugares, cada um deles tendo como propósito fugir da perseguição de Saul, buscando segurança, buscando proteção. Neste salmo aqui, Davi está no último lugar que ele havia escolhido para se refugiar, que era a caverna de Adulão. Depois de já ter estado com Samuel, com Jonathan, entre os sacerdotes, e até mesmo na terra de seus inimigos, entre os filisteus, agora Davi está na caverna, se refugiando, procurando proteção. Ele está numa situação em que ele descreve como sendo uma situação de calamidades. Calamidades que tinham se abatido sobre ele desde o momento em que Saul decidiu tornar Davi o seu principal inimigo. E diante de tudo isso, ele tem perdas irreparáveis. Calamidades são perdas, são catástrofes, são situações adversas. São situações de grandes dificuldades. E Davi está assim, enfrentando essas situações de grandes calamidades e dificuldades na vida e procurando sempre preventivamente se livrar das artimanhas de Saul e de seu ódio, de suas intenções de tentar tirar-lhe a vida. E aqui ele está de uma situação muito difícil, porque ele está no último lugar em que ele se refugia, que é a caverna de Adulão, e ele faz esta oração diante de Deus, esta oração de um servo fiel e dedicado, de um servo amado por Deus, de alguém a quem Deus havia escolhido, tinha declarado isso quando o tirou de trás das ovelhas e o ungiu para ser rei de Israel. E diante de toda a sua dedicação, fidelidade e da consciência do amor, ele não ousa falar com Deus como quem reivindica algum direito diante dele. Sua oração se inicia dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele repete o pedido de misericórdia como quem sim diante de Deus: Senhor, multiplica as tuas misericórdias a respeito da minha vida.
Às vezes as palavras da oração faltam. Às vezes a nossa oração se resume a um pedido de misericórdia. O pedido de misericórdia às vezes abrange tudo aquilo que nos angustia, nos aflige. Quando nós pedimos diante de Deus, nós estamos pedindo a Deus que contemple tudo aquilo que é a razão, muitas vezes, de nossa dor. Quantas vezes você dobra o joelho e a única coisa que você consegue tirar dos seus lábios é esta oração: misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Porque às vezes as calamidades da vida e as situações sufocam-nos tanto que a expressão que nós temos nos lábios como conteúdo de nossa oração é esse pedido por misericórdia. Considerando quem faz esta oração, a gente percebe a atitude humilde de Davi diante de Deus. Sabendo que havia sido ungido por Deus, escolhido pelo Senhor, e alguém a quem Deus já tinha operado tantas coisas na vida dele, através dele, tantos livramentos foram dados a Israel, através de Davi, mesmo assim, ele não ousa se aproximar de Deus de outra maneira, senão como alguém que necessita de sua misericórdia. Tem gente que acha que por ter fé precisa se colocar diante de Deus de forma arrogante, como quem pudesse se impor diante de Deus quando faz suas orações. As pessoas às vezes confundem arrogância com fé, confundem presunção com fé. Nós estamos diante de um homem de uma fé extraordinária, mas que quando fala com Deus, ele sabe que só desfruta das bênçãos de Deus como fruto de sua misericórdia, e não por conta de alguma reivindicação de direito próprio. Tudo procede das misericórdias de Deus, que são abundantes e que são novas a cada manhã, e que é a razão de não sermos consumidos, como disse o profeta Jeremias. Davi está numa situação de perigo, que ele causa alguns temores. E diante de uma situação de perigo que causa temores, a gente toma providências necessárias para poder estarmos em segurança. E Davi também, mesmo diante dessa situação e sendo um servo de Deus, ele não é um irresponsável que usa a fé para pôr Deus à prova. Ele mesmo toma providências para se refugiar, para se esconder. Ele não age de uma forma irresponsável, mesmo sendo um homem de fé. Toma todas as providências necessárias para poder se guardar da maldade de Saul. Mas uma coisa que Davi sabe, ele sabe muito bem, que todas as providências tomadas por ele é insuficiente se Deus não for a sua verdadeira segurança. Ele diz assim: a minha alma se refugia em ti, a minha alma se refugia em ti, à sombra das tuas asas me abrigo até que passe as calamidades. Mesmo diante de uma situação de ameaça de morte, ele já havia falado para Jonatas, seu amigo, e disse assim: só há um passo entre mim e a morte. E diante de tudo isso, ele não deixa com que o pavor, com que aquela situação lhe torne, muitas vezes, incapaz de pensar ações que pudessem dar a ele um certo tipo de segurança. Mas mesmo diante de tudo isso, ele reconhece que, na verdade, o seu refúgio é o Senhor. A minha alma em ti se refugia. Ele foi para a caverna para se esconder de Saul, um lugar em que ele pudesse se sentir mais abrigado. Mas não era todo esse cuidado que ele tomou que dava segurança a ele. Ele disse: Senhor, não é a caverna, não é o deserto, não é eu estar nos lugares distantes, nas fortalezas. Senhor, é em ti que eu me refugio. O verdadeiro refúgio de Davi era o Senhor. O verdadeiro abrigo de Davi
era a proximidade de Deus com relação à sua vida, que ele descreve como sendo alguém que está debaixo das asas de Deus, debaixo dessa proteção. A gente estamos vivendo num momento de dificuldades em que as pessoas estão tomando todos os cuidados, todas as medidas possíveis para estar em segurança, saindo para os lugares de serviços necessários e se prevenindo com máscara e tudo isso, procurando usar todos os elementos que são recomendados pela saúde para estar protegido, mas na verdade o que a gente precisa entender é que somente o Senhor é o nosso verdadeiro refúgio. Deus é aquele que verdadeiramente nos guarda, nos esconde. A nossa verdadeira segurança, a nossa verdadeira proteção vem do Senhor. Davi, embora sendo um guerreiro, alguém que já havia vencido tantas batalhas, alguém que já tinha vencido tantas guerras, alguém que tinha vencido o maior campeão dos filisteus, o gigante Golias, sabia que acima de tudo sua proteção estava no Senhor e não na sua habilidade, e não em sua capacidade de guerra, e não em suas estratégias. Sua confiança repousava em Deus. Ele já havia dito, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A confiança de Davi está no Senhor. A confiança em Deus não nos isenta das nossas responsabilidades, é verdade, mas a confiança deve permanecer em Deus, ainda que tomamos todas as medidas necessárias para nos protegermos, é preciso confiar em Deus, né? É preciso confiar em Deus. Então Davi havia tomado todas as providências para se proteger, mas acima de tudo, sua confiança estava em Deus. Isso não confiança em Deus não significa que você se torne irresponsável. O que tiver de ser, será. Deus é quem vai guardar. Deus é quem vai fazer tudo. Isso é irresponsabilidade, isso não é fé, isso é arrogância. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas a proteção do Senhor não tira a necessidade da sentinela exercer o seu trabalho. A ação de Deus na edificação da casa não tira a responsabilidade daqueles que trabalham para edificá-la. É uma ação conjunta. E é isso que Davi, neste salmo, ele tinha tomado todas as medidas para se proteger, mas ele sabia que acima de tudo sua proteção estava no Senhor. Ele agia, mas acima de tudo sabia que Deus era quem guardava. Isso não fazia de Davi ser um irresponsável, ficar de peito aberto esperando Saul tirar a sua própria vida. Davi poderia muito bem dizer: eu sou um homem cheio de fé, então vou ficar aqui mesmo, daqui eu não saio, não arredo meu pé daqui. Como teria sido algo terrível que Davi, sendo um homem de grande fé, se colocasse dentro dessa situação. Ele, mesmo sendo um homem de fé, ele saiu procurando refúgios, lugares em que pudesse se sentir em segurança. Então a fé não anula o nosso bom senso, a fé não anula a nossa responsabilidade de tomar todas as providências necessárias quando estamos em situação de perigo. Como Davi aqui, em uma situação de perigo, tomou todas as providências, mas se agarrou, na verdade, em Deus. Confiou em Deus, e ele, em meio àquela situação, ele também não se desesperou, ele também não se entregou ao desespero, não se entregou a uma situação como se encarasse aquilo como irreversível, como se encarasse aquilo como algo que já não tivesse mais jeito, e se entregasse totalmente a uma situação de ficar esperando a fatalidade acontecer contra ele, como se ele não pudesse, na verdade, escapar daquela situação. Ele diz assim: à sombra das tuas asas me abrigo até que passe as calamidades. O que ele está dizendo? Isso vai passar, essa luta vai passar, essa situação vai passar, essa aflição vai passar, esse medo vai passar, essa angústia vai passar. E ele diz: e é na sombra das tuas asas que eu me abrigo até que passe as calamidades.
até que passe as calamidades. Não importa quantos homens têm feito para dar uma certa segurança para as pessoas deste mundo, quanto investimento tem sido feito, e mesmo assim nós vemos a fragilidade do nosso sistema de saúde. Tudo isso para proporcionar uma certa segurança, todas as medidas tomadas, todas as restrições postas. Somente em Deus encontramos a segurança verdadeira, somente nele. E uma certeza que nós temos é que enquanto nós estamos refugiados em Deus, a nossa esperança é que as calamidades passem. Porque o salmista Davi, mesmo diante de uma situação de ameaça de morte, numa situação de perigo iminente, ele diz assim: Senhor, estou aqui diante de ti, debaixo das tuas asas, até que passe as calamidades. É uma certeza de que aquilo é passageiro, de que aquela crise passaria, de que aquela situação seria superada, seria transposta, seria algo que ele vivenciaria a vitória sobre este mal. Assim devemos confiar no Senhor, assim devemos confiar em Deus. Quando clamamos a Ele, quando suplicamos as suas misericórdias, quando fazemos do Senhor o nosso refúgio, a nossa confiança deve ser: Senhor, estou aqui contigo até que passe as calamidades. Eu quero dizer para você que toda situação difícil ela vai passar, ela vai passar. Há um tempo, de fato, determinado pelo Senhor para as coisas se resolverem na vida daqueles que temem o seu nome. O que o salmista faz enquanto está abrigado em Deus, esperando? Ele ora, ele fala com Deus, ele clama ao Senhor. E ele diz assim: eu clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Em nenhum momento Davi diminui a Deus diante dos seus problemas e de suas dificuldades. Ele usa aqui uma das expressões da revelação de Deus aos patriarcas, a forma como os patriarcas conheciam a Deus, o Deus Altíssimo, o El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo. Aqui nós temos essa declaração do salmista em meio às suas dificuldades. Em momento algum, Deus é diminuído diante de suas aflições. E ele diz: eu clamo ao Deus Altíssimo, mesmo exaltando a Deus, colocando Deus no seu lugar de transcendência, exaltado, sublime. Ele sabe que este Deus não está exaltado de uma forma que ele está contemplando as coisas sem que se importe. Deus não vê os acontecimentos da nossa vida apenas no estado de observação. As Escrituras diz, ainda no versículo 2, que este Deus, que é o Deus Altíssimo, que é exaltado, é o Deus que por ele tudo executa. O salmista diz que Deus é o Deus que por ele tudo executa. Não é um Deus Altíssimo que está apenas o observando sem que se importe. É Altíssimo, mas é o Deus que por ele tudo executa. Quando ele enfrentou as suas batalhas anteriores, ele nunca atribuiu a sua capacidade de guerra às suas vitórias. Sempre atribuiu a Deus. Sempre foi Deus que recebeu o crédito por todas as suas vitórias e por todas as suas conquistas. Quando todos os seus inimigos se viu vencido, ele compõe o Salmo 18, uma ação de graça diante de Deus, e começa a dizer quem é Deus para ele. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu lugar forte, o meu baluarte, o meu Deus. E aí ele diz assim: ele é o meu Deus, que adestra as minhas mãos para a peleja, torna os meus pés ligeiros como um das costas. Com o meu Deus salto muralha, com ele posso passar no meio de um esquadrão. E ele vai falando que somente com Deus ele obteve todas as suas vitórias. Deus recebe todo o crédito. Por isso que ele diz: é Deus que por mim tudo executa. Quando ele rodou a funda para acertar a cabeça do gigante, ele nunca atribuiu aquilo à sua perícia, à sua capacidade, ao seu treinamento.
para tirar a pedra da funda. Ele atribuiu aquilo à mão do Senhor, que lhe deu vitória, Por isso que ele diz assim: ser exaltado, ó Deus, ser exaltado, que é uma espécie de estribilho deste hino, que ele canta aqui, o versículo 5 e o versículo 11, ele diz: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e a tua glória acima da terra, porque na verdade todas as vitórias de Davi eram vitórias para glorificar a Deus e não. Quando ele contava aquilo que Deus fazia através da sua vida, não era simplesmente para receber a glória humana, mas para exaltar o seu Deus. Por isso ele diz: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Enquanto ele espera em Deus, ele ora, ele clama ao Senhor, e sabe que do alto, lá das alturas da habitação divina, Deus envia o seu socorro. No versículo 3 ele diz: os céus envia o seu auxílio, e orar. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Davi olha e diz: eu sei que Deus está nos céus, mas é de lá que ele envia aquilo que eu preciso. Quando ele envia a sua oração a Deus, Deus envia a resposta da oração. Confie, ore com confiança, ore em saber que a sua oração sobe diante de Deus e ela se traduzirá em resposta para a sua necessidade. Davi disse: ele envia dos céus o seu auxílio, o seu socorro, o seu livramento, no nome do Senhor. Por isso que ele clama aqui ao Senhor de forma confiante. E ele vai descrevendo toda a luta que ele passa, se sentindo como se estivesse sendo caçado por leões, como se estivesse entre bestas feras. O ódio, a ira que está contra a sua vida é terrível. Ele descreve aqui que no caminho em que ele anda, armaram laços, abriram covas para ele, laços e covas, de forma sutil, sem que ele percebesse, foram armando contra a vida dele, maquinações terríveis contra a sua vida, armaram laços de forma tão sutil, de forma tão disfarçada, havia conspiração contra a vida dele, sem que ele notasse, enquanto ele se dedicava em servir a Deus, no propósito que Deus havia enviado, havia maquinações de todos os lados, haviam conspirações contra a vida dele, aguardando a sua morte, aguardando a sua queda, aguardando o seu tropeço. Mas a palavra diz que o Senhor opera o livramento, e todo aquele laço, todas aquelas covas que abriram para a vida dele, as conspirações que existiam, os falatórios inúteis, só resultaram em laço para a vida de seus próprios inimigos. A cova que foi aberta só serviu para eles caírem dentro, porque quem age com maldade, má intenção e malignidade, arma um laço não para o próximo, arma um laço para si mesmo. É a sua alma que vai ficar enlaçada nisso, porque aquele que teme o Senhor sempre escapará do laço do maligno, sempre escapará da cova que foi aberta, porque Deus é aquele que age com justiça. Quando ele vai terminar o salmo, sua alma está aliviada em saber que Deus é aquele que manifesta o livramento para a sua vida. Ele termina dizendo: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta minha alma, desperta a lira, a harpa, eu despertarei a alva, louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois grande é o teu amor e alcança os céus, e a tua verdade alcança até as nuvens. Toda luta de um crente sempre termina em louvor, sempre termina em adoração, sempre vai terminar em ações de graça diante de Deus. Aqui nós temos o salmista chamando a sua alma para se despertar e dizendo que o seu coração, que começou pesaroso, cheio de temores, agora já está preparado para cantar, já está preparado para cantar ao Senhor.
E ele diz: cantarei e salmodiarei ao Senhor. Cantarei e salmodiarei. Sabe quando é que a gente faz o nosso cântico, né, um salmo para Deus? Sabe quando é que nós estamos salmodiando? Quando nossa canção, ela é o reflexo da nossa experiência pessoal. O que são os salmos? Canções que revelam a experiência pessoal daqueles que transformaram sua experiência de vida em uma canção diante de Deus. Algumas vezes eles são quase que lamentações, mas são canções diante de Deus. Transforme suas experiências em canções, melodias suaves para Deus ouvir. Transforme suas experiências em cântico para Deus. Como disse o livro de Jó, Deus nos dá cânticos durante a noite. Quando a alma entra na noite escura de sua experiência, é possível que a nossa capacidade poética ela se aflore de uma tal forma que a gente transforma lutas em canções, a gente transforma aflição em aspirações para louvarmos a Deus. Assim o salmista exalta e magnifica o nome do Senhor, pois Ele é o que opera e executa por Ele todas as coisas. Que Deus abençoe os irmãos e que você possa depositar sua confiança no Senhor e saber que Deus está cuidando de nossas vidas. Oremos ao Senhor. Nosso Pai eterno, querido e soberano Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, compartilhando a Tua palavra com o Teu povo. Alguns que reservam este momento para meditar na Tua palavra. Abençoe, se dedicando, Senhor, nesse momento a buscar a Tua presença. Abençoe aqueles que amam a Tua palavra, amam a oração, porque sabem que ela é um meio, Senhor, pelo qual nós nos conectamos contigo. Oramos pelos irmãos que estão enfermos. Os visite, Senhor, neste dia de uma forma especial. Abençoe a irmã Júlia, Senhor, a Tua serva, dá a vitória e repreenda toda a enfermidade, Senhor. A irmã Valda, dá a vitória à Tua filha, Senhor. Ó Deus querido, atire daquele leito de hospital, Senhor Deus, e a devolva ao seu convívio familiar, restaurada para a glória do Teu santo nome. Ó Deus querido, ministra, Senhor Deus querido, a todos os Teus santos. Ministra a filha do irmão Antônio, Senhor, da vitória. Toque-a de uma forma especial, Senhor, e ajude, Senhor, neste momento. Abençoe a todos os irmãos, a tantos que estão enfermos, cada um daqueles que ora juntamente comigo agora, pedindo por sua vida, por sua família. Ouve dos céus. Nós ouvimos Tua palavra hoje nos dizer que o Senhor ouve dos céus e dos céus envia o seu socorro. Envia, Senhor Deus querido, o seu auxílio. Nosso Deus e nosso Pai amado, nós te entregamos, Senhor, a vida de todos os Teus santos neste dia, Senhor, a cada um dos Teus filhos. E assim, meu Pai, fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, uma boa tarde, a paz do Senhor, que todos os irmãos possam ficar na paz de Deus. Amém.